pessoal, estamos hoje dando continuidade ao nosso projeto de conhecer um pouco mais sobre as cidades do interior de Minas Gerais. Estamos aqui hoje com o professor Marcelo Felício para falar sobre Ponte Nova. Ponte Nova é uma cidade do interior de Minas Gerais situada na Zona da Mata, a aproximadamente 210 quilômetros de Belo Horizonte. Marcelo é historiador, licenciado e com bacharel em História pela Universidade Federal de Viçosa. É especialista em História das Revoluções dos Movimentos Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em História e Cultura do Brasil Contemporâneo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E atualmente é mestrando em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. E também professor de Educação Básica na Rede Estadual de Minas Gerais desde 2016. Marcelo, além de historiador, é nascido e criado em Ponte Nova, não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Mariana. Eu queria agradecer primeiramente ao Marcelo por aceitar participar, né, desse projeto. Muito obrigada. Então, Marcelo, eu gostaria de começar sabendo, assim, como que se formou a cidade? Quais foram as primeiras construções feitas aí em Ponte Nova? Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, para a gente entender a origem da cidade mesmo, né, a gente tem que entender o contexto da mineração. A cidade ela vai começar a se desenvolver, antes, na verdade, do desenvolvimento da cidade, a gente tem a existência de uma agricultura voltada para abastecer as regiões mineradoras, principalmente de Mariana e de Ouro Preto, né? A gente sabe que no final do século XVII vão descobrir o ouro, né, as minas de ouro na região de Minas Gerais, em Minas Gerais, e Ouro Preto, Mariana. E aí o que acontece? Uma leva de pessoas, acontece uma migração muito grande de pessoas para essa região, né, em busca de enriquecimento, enfim. E a gente sabe também, de acordo com os historiadores, que houve várias crises de fome, justamente devido ao desabastecimento dessa população. Então, a região da Zona da Mata, de modo geral, norte, né, onde Ponte Nova está localizada, principalmente, vai começar a se desenvolver a partir da agricultura, justamente voltada para abastecer essa região. Além disso, a gente tem que entender que esse caminho era passagem entre a região mineradora e o Espírito Santo. Né? Então, existem indícios de que, por exemplo, a ponte que deu origem ao nome da cidade, ela foi construída justamente sobre as margens do rio Piranga, que corta a cidade, justamente para que pudesse facilitar essa passagem. A gente tem a doação de sesmarias, né, pedaços de terras para pessoas de elite, e aí a gente tem o nome da família Monte Medeiros. E aí, de acordo com os historiadores, existem algumas divergências em relação a isso, mas alguns historiadores vão dizer que aí tem o início da construção nessas sesmarias de fazendas, então o início mesmo do povoamento, vamos dizer assim, desse processo de ocupação branco, né, de uma elite branca na região, isso vai acontecer a partir do século XVIII, com essa doação dessas sesmarias, a criação de fazendas e a construção de uma pequena capela que depois veio se tornar a matriz de São Sebastião. A gente tem que entender um pouco antes dessa ocupação, que essa região ela já era ocupada, né, por indígenas, por sociedades indígenas, povos indígenas, e aí principalmente das etnias aimorés e puris. Só que, infelizmente, a gente sabe como que existe um vazio dentro do estudo da história em relação às populações indígenas. Então, a gente sabe muito pouco em relação a essa questão das populações indígenas na cidade, antes da formação da cidade. Em grande parte por causa desse vazio, do ponto de vista da escrita da história, em relação também a essa questão das fontes. Mas é basicamente isso. A cidade ela vai se desenvolvendo a partir de uma economia de subsistência, né, de abastecimento, aliás, voltada para a região mineradora, e também como passagem, né, como lugar de passagem entre a região mineradora e o Espírito Santo. Ponte Nova, Marcelo, assim como muitas cidades da região, ela pertencia, né, a Mariana, era um distrito da cidade de Mariana. Quando que ocorreu a emancipação da cidade? A emancipação da cidade vai acontecer na primeira metade do século XIX, tá?
Na verdade, ela é alçada à categoria de vila um pouco antes, e por volta de 1866, se eu não me engano, ela é alçada à categoria de cidade. Uma coisa que eu não respondi, que você fez na pergunta anterior, é que em relação a essas primeiras construções, né, as fazendas, elas vieram em primeiro lugar, então temos a fazenda de Quebra-Canoas, que é meio que na divisa com a cidade de Barra Longa, e outras fazendas, né, que foram construídas nesse processo de ocupação. Mas aí a gente tem também um processo de ocupação que vai acontecer, e aí formando já uma zona urbana, ao redor da capela, em homenagem ao São Sebastião, construída pelo padre João do Monte Medeiros, né, que é o atual centro histórico da cidade. E a partir dessa capela é que a gente tem a construção, a formação de um primeiro núcleo urbano da cidade, que depois vai se estendendo, né, ao longo do século XIX e do século XX. Sim, claro. São Sebastião, que é o padroeiro municipal, não é isso? Isso, São Sebastião. Então, diferentemente, Marcelo, das cidades mineradoras, a gente vê, né, que Ponte Nova tinha uma economia que girava em torno dos engenhos de cana-de-açúcar, como você mesmo disse, as primeiras construções aí foram fazendas justamente, né, para isso, para a produção de cana-de-açúcar. Isso ainda é presente na economia da cidade? Como que está hoje em dia essa questão da economia? Ainda é voltada para os engenhos? Isso que você falou é bem interessante. A produção do açúcar e do café, né, são os dois principais produtos que vão movimentar a economia da cidade. Na década de 1920, na primeira metade do século XX, a Ponte Nova passa a ser conhecida como a princesinha da Zona da Mata, em grande parte devido à sua economia cafeeira e açucareira. Na verdade, a gente tem esse desenvolvimento dos engenhos de açúcar, isso vai alcançar um ápice com a industrialização desse processo no final do século XIX. E aí é importante a gente falar da usina Não Florência, né? A usina Não Florência, ela foi a primeira indústria de açúcar a produzir o açúcar aqui na região, e a partir daí foram se desenvolvendo, foram sendo construídas outras usinas. Enfim, né? Grande parte, o Vieira Martins, é importante falar que a usina Não Florência ela foi construída, esse empreendimento ele veio junto com a família Vieira Martins, tradicional aqui da cidade, e o nome Ana Florência é em homenagem à mãe desses homens que empreenderam a usina. A gente também tem que entender que esse processo de industrialização ele estava junto com, ainda ali no finalzinho do segundo reinado, né, do Brasil Império. A gente tem que entender que era um processo também de industrialização do Brasil como um todo, né? A parte do segundo reinado, com o governo do Dom Pedro II, esse final do Brasil Império, essa segunda etapa do Brasil Império, ela é muito característica esse processo de industrialização. E aí, junto com essa questão do açúcar, vieram as ferrovias, por exemplo, né? Ao longo do século XX, a produção de açúcar e do café, ela foi realmente muito forte na cidade, mas hoje não é. As usinas, hoje, a usina La Florência, se eu não me engano, ela faliu na década de 80, 90. Essas usinas hoje pararam de produzir açúcar, não existe mais. A gente tem uma indústria próxima, grande, que é a usina Jatiboca, que fica localizada na cidade de Urucânia. Inclusive, a usina Jatiboca comprou parte da usina Ana Florência. Então, a partir dessa compra, dessa aquisição, a usina Ana Florência ela para de produzir o açúcar. Mas na cidade mesmo, hoje, o açúcar ele não é tão mais forte, né? A partir devido a essa falência dessas indústrias. O que movimenta a economia na cidade hoje, a gente pode dizer que é a suinocultura, que é algo muito forte na cidade, né? Ponte Nova é um dos polos suinocultores em Minas Gerais, no Brasil. O comércio também, né? O comércio também aqui é muito desenvolvido, muito forte. E a agricultura de modo geral, assim, mas o açúcar já não é mais o boom do açúcar foi no século XX, 19 e 20 mesmo. Entendi. Muitas vezes, Marcelo, a gente vê, né, que quando a gente trata da história de Minas Gerais, a maioria das cidades ficam conhecidas, né, são aquelas que
foram importantes para a mineração, aquelas que trouxeram riquezas assim mais fáceis de se perceber, como o ouro, igual em Mariana, Ouro Preto, Diamantina, né, que traziam essas pedras preciosas. Mas quando a gente vai estudar a fundo, a gente percebe que a economia de Minas Gerais não era só voltada para a mineração, e, né, que tinha também a questão dos engenhos, da agricultura, que Ponte Nova foi uma cidade muito importante, né, para a história de construção do Estado, principalmente nessa parte da economia girada em torno da cana-de-açúcar, né? Mas então, a gente viu, como você falou, que houve, né, várias mudanças nesse processo de industrialização, que infelizmente hoje em dia vai perdendo força mesmo. Você poderia falar para a gente como é a cidade de Ponte Nova nos dias atuais? Como que é, assim, os lugares históricos, alguma curiosidade? Como é viver na cidade? Uma coisa que só complementando algo que você disse anteriormente, essa questão da valorização das cidades mineradoras como se só elas fossem detentoras de história, né? Vamos dizer assim. Isso vem muito de como essa questão do patrimônio ela tem sido construída, né? Desde a década de 30 com Vargas até agora. Assim. E é justamente a valorização de uma parcela do que é considerado patrimônio histórico, né? E até mesmo essa questão da construção histórica, até grande parte dos estudos históricos até pouco tempo atrás, acreditavam que todo o mercado da América Portuguesa, da colônia portuguesa, era tudo aqui que era produzido era destinado somente para Portugal, né? O mercado externo, e não é. A gente sabe que existia uma dinâmica de mercado interno muito grande, e aí a questão da agricultura, né? Dessa questão de subsistência. Ponte Nova possui uma riqueza patrimonial, histórica, uma riqueza cultural muito grande e que, infelizmente, não é valorizada. Assim. Nós temos, na região do centro histórico, é muito interessante pensar, inclusive eu comecei a pensar isso a partir de uma palestra que eu assisti do arquiteto Luciano Caetano. Ele é daqui de Ponte Nova, agora ele está no Rio de Janeiro, e ele falando sobre o centro da cidade, como que o centro da cidade ele é bacana da gente perceber as diversas fases arquitetônicas da cidade mesmo, né? Desde casarões coloniais do século XIX, né? Dessa época do Império, desse início da colonização, da ocupação branca aqui na região, até prédios da década de 50, enfim. Então, quando você vai no centro histórico, você realmente consegue perceber, com um olhar mais atento, toda essa... É uma história a céu aberto, realmente, assim. Então, a gente tem a Matriz São Sebastião, é um marco, a gente fala em Ponte Nova, a gente fala da Matriz São Sebastião, né, que é uma igreja construída, essa é a terceira construção, né, a primeira era a capela, a segunda foi uma construção mais simples, que acabou pegando fogo, e essa construção que é atual, em estilo neogótico, ela foi inaugurada na década de 1920, e a gente fala, é um marco realmente da cidade. Enfim. E aí a gente tem outros patrimônios que realmente vão contar a história da cidade. O Pontilhão de Ferro, em Palmeiras, que liga o bairro de Palmeiras ao bairro do Triângulo, e é um símbolo das ferrovias que chegaram à cidade justamente no momento em que a cidade se desenvolvia economicamente a partir do açúcar e do café. A Praça de Palmeiras, né, que é um símbolo muito bacana da gente pensar essa expansão da cidade rumo a Palmeiras, rumo ao bairro Guarapiranga, já entre o século XIX e o século XX, esse processo de expansão e modernização da cidade, né? O Jardim de Palmeiras, se eu não me engano, ele é inaugurado, a Praça de Palmeiras que existe até hoje, com várias modificações, infelizmente, né? Ela foi inaugurada na década de 50, em meados do século XX, né? E ainda é um ponto de encontro dos jovens, ainda é um espaço de socialização, de sociabilidade. Né? A gente tem uma organização muito bacana aqui na cidade, e aí falar de patrimônio, a gente não está falando só de patrimônio material, a gente está falando também do patrimônio imaterial. A gente tem o grupo Afro-Gangazumba, que é um grupo que formado por... Ele é formado, principalmente no primeiro momento da década de 90, por mulheres negras, que residem hoje é uma comunidade remanescente quilombola, que é o bairro de Fátima, na cidade, na região periférica. E esse grupo, através de canções, de danças, eles tentam resgatar muito da cultura afro-brasileira na cidade.
E é importante pensar isso, porque se você também tem, grande parte das vezes, quando a gente fala em patrimônio na cidade de Ponte Nova, a gente está pensando só naquele patrimônio que é ligado a uma elite branca. Mas existe esse patrimônio que é imaterial, que é importantíssimo da gente resgatar também, da gente poder divulgar eles, e que é feito um trabalho que é feito pelo grupo Afro Gangazumba, que é um trabalho muito bacana. E eles fazem diversas apresentações, enfim, é muito interessante de ver, assim. E a gente tem também, em relação ao patrimônio material, a gente tem a goiabada. A goiabada é um patrimônio material, ele foi registrado como patrimônio material há uns 2, 3 anos, não me lembro exatamente a data, mas que também se relaciona diretamente à questão do açúcar. Né? É bem interessante pensar, então, o açúcar como um motor de desenvolvimento da cidade, pela questão econômica, mas também pela questão cultural. Né? A goiabada é um bem, e diversas famílias produzem a goiabada de forma artesanal, inclusive. Tem um mini documentário do Marcelo Nicolato, se não me engano, esse é o nome dele. Ele fez para uma edital de financiamento da cultura, da Secretaria Municipal de Cultura na gestão anterior, e ele vai contar a história da goiabada na cidade, que é muito interessante de se ver também. Então, a gente tem essas... isso é uma pequena parte de tudo que a gente pode pensar mesmo em relação ao patrimônio na cidade, que ainda é muito pouco explorado. Né? Grande parte das pessoas acha que Ponte Nova não tem história, e eu já ouvi isso muito, e que quem tem história é o Preto Mariana, e não é o caso, né? A gente tem que pensar que patrimônio e história é algo muito mais amplo do que algumas pessoas acham que é, de fato. Claro, realmente é muito importante fazer essa explicitação, né? Porque o patrimônio histórico, ele não é só as construções históricas, né? Como você disse, se revela, né, na cidade através de um patrimônio religioso, através da igreja matriz, se apresenta através mesmo das construções históricas, como você disse lá no centro histórico, se apresenta através das antigas fábricas que estão até hoje desativadas na cidade, e por aí a gente vai vendo a diferença que a cidade foi tendo, né? A história da cidade vai sendo contada pela própria arquitetura da cidade, né? Então, assim, é um lugar, como você disse, amplo, que tem vários patrimônios culturais e materiais. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre essas cidades e um pouquinho sobre cada uma delas para que as pessoas possam conhecer e deixar um pouco de lado, né, esses paradigmas de que as cidades do interior muitas vezes não têm coisas a oferecer, que não tem história a ser mostrada e que realmente não é o que acontece, não é mesmo? Só uma complementação que a gente está conversando. Isso é importante para a gente poder aprender a preservar o patrimônio. Infelizmente, em Ponte Nova, isso aconteceu ano passado ou esse ano, não me lembro, mas um casarão histórico do bairro de Palmeiras, do início do século XX, desabou. E, na verdade, desabou uma parte e eles acabaram tendo que demolir o resto, assim, por descaso. E porque esse casarão ele já estava ruindo há muitos anos, muitos anos. Era um casarão belíssimo, num terreno belíssimo. E, enfim, infelizmente, é bem problemático, assim. A questão, um outro patrimônio histórico que é muito famoso na cidade é o Hotel Glória. O Hotel Glória é um hotel que foi construído na década de 20, no ápice do econômico da cidade, né? E ele é muito emblemático, é um hotel muito emblemático dessa suntuosidade da cidade nessa época. Esse momento que a cidade está se tornando cada vez mais rica, né? Quer dizer, né, uma parte da população também tem que entender a desigualdade, né? Era a princesinha da Zona da Mata, mas para quem, né? Existia essa questão. Mas, enfim, a cidade estava enriquecendo muito, muito rápido, e o Hotel Glória é um emblemático, ele é simbólico nesse sentido. E ele funcionou até a década de 80, 90, e hoje, até há pouco tempo, ele estava em ruínas. Assim, é triste de ver, realmente. Eu cheguei a entrar lá para uma visita no térreo, porque a gente não conseguia subir nos andares superiores, justamente porque estava em risco de cair. E ainda havia um elevador de grade, um dos primeiros elevadores de grade do estado de Minas Gerais. Alguns diziam que era o primeiro, mas eu não acredito muito nisso. Mas, enfim, elevadores de... Você vê todo o mecanismo do hotel, registros de hóspedes, ainda... E, assim, azulejos portugueses nas paredes, sabe? E agora ele está sendo restaurado pela Codemig.
e vai se tornar um centro cultural. E é isso que é importante pensar, né? Não é falar, tipo, vou deixar esse prédio ali encostado, protegido, entre aspas, mas é para dar um outro significado para esses lugares, né? E, enfim, e é isso que eu não sei em que pé que está essa restauração do Hotel Glória hoje, mas você percebe, então, que a gente tem um descaso com outros casarões. Ao mesmo tempo que tem esse casarão que caiu na região de Palmeiras, que é um centro comercial da cidade, outros casarões no centro histórico também estão indo para o mesmo caminho. Assim. E isso é muito complicado. Então, é o nosso patrimônio que está indo embora. A fazenda de Quebra-Canoas, que foi uma das primeiras fazendas da região aqui, ela ruiu há pouco tempo. Assim. E, enfim, ela caiu, ela já estava em ruínas há muito tempo, mas foi um processo contínuo e hoje, se eu não me engano, né, a não ser que tenham começado a restauração, o processo de reconstrução, na verdade, é uma fazenda que não existe mais. Então, toda uma história que vai sendo perdida, né? Isso é muito triste, né, Mariana? Infelizmente, né, para a gente que é historiador, principalmente, a gente vê a importância, né, desses lugares que, infelizmente, vão se perdendo e, junto com eles, a história do município vão se perdendo, né? Enfim, é uma coisa muito triste que, infelizmente, o que a gente pode fazer é lutar para que, como você disse, haja essa ressignificação dos lugares históricos, para que não se percam, né, com o tempo, para que continuem ali, para mostrar para as novas gerações, né, como se consolidou a cidade, isso, né, não só no âmbito municipal de Ponte Nova, mas, né, o que a gente almeja para o âmbito nacional e até mundial, né, que os patrimônios históricos sejam sempre conservados e que as novas gerações consigam entender parte da história que veio ali, que estava presente ali, né. Então, Marcelo, eu gostaria de te agradecer pelas palavras, muito obrigada, foi muito esclarecedor, gostei bastante. Obrigado pelo convite e participar desse projeto. Eu acho que é um projeto muito interessante, muito bacana e muito importante, né? Para a gente poder conhecer mais da nossa história, da história do nosso estado. Parabéns pelo projeto e é isso. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Até mais.